Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Funtosa e Alex Adam. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Castelo, Obras e Prosas. E hoje, a gente vai trazer um assunto maravilhoso. Nós vamos sair um pouco também ali da rotina, vamos falar sobre outros assuntos, mas a princípio o assunto que a gente vai tratar é do campo a responsabilidade técnica. Você, quando olha para uma obra, você analisa e diz, nossa, essa obra ficou perfeita, ficou linda. Mas você já parou para pensar o que acontece ali desde o projeto até aquela obra ser entregue? Hoje nós trazemos uma convidada maravilhosa, que ela vai poder explanar um pouco da vida dela como engenheira e também outros assuntos. Fiquem aí que vocês vão saber. Hoje nós estamos com a engenheira civil Neucimara. Seja muito bem-vinda, Neucimara. Obrigada. Se apresente um pouco para a gente. Então, eu me chamo Neucimara Lima, eu tenho 32 anos e eu sou engenheira de execução. Que legal. E, assim, tem uma trajetóriazinha, né, na engenharia de execução ali, a engenharia de campo, mas eu vim de umas outras origens e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sim. Conte um pouquinho, como que foi, como que você chegou na área de engenharia? Você sempre quis ou foi algo que aconteceu ali? Então, a engenharia, na realidade, eu nunca pensei em ser engenheira. A engenharia aconteceu na minha vida. Eu sou do interior, né, de uma comunidade chamada Laranjal, próxima do município de Manacapuru, 62 quilômetros daqui de Manaus, a M070. E eu tive essa vivência ali com meus pais no interior, nunca se passou na minha cabeça, porém, eu sou muito grata, eu sempre falo isso, pela a mente que meus pais tinham, né? Eu poderia ser só mais um ali do interior, viver ali. O nosso interior no Amazonas, ele é esquecido. Sim, e tem uma frase que eu tenho uma amiga, que provavelmente vocês conhecem muito ela, que é a nossa cunhã, Marcélia Albuquerque, sim, que ela sempre fala, inclusive nas entrevistas dela, que ela é o improvável que deu certo. Porque ela também ela vem do interior, vem ali de uma família que meus pais, meu pai era pescador, minha mãe é agricultora. E a gente não, ali a perspectiva de vida é viver ali no meio, ali naquele meio ambiente ali. Eu era ribeirinha, né? Morava de frente. Continuar aquele legado dos pais, né? Só que os meus pais, eles tinham um outro pensamento. E é isso que eu sempre falo, que eu sou muito grata a esse pensamento dos meus pais. Que sim, minha mãe, se ela tem a terceira série do primário, é muito. Meu pai era analfabeto. E o meu pai, ele só aprendeu a escrever o nome dele quando eu aprendi a escrever meu nome. Inclusive, eu tenho uma história também do meu nome, Neucimara, porque o meu pai era Nelson e meu avô era Nelson. Então, eu sou a primogênita dele. E ele queria levar esse legado dos Nelson e colocou Neucimara. E aí, quando eu aprendi a escrever meu nome, eu saí escrevendo pelas paredes da nossa casa. Era uma casinha de madeira lá no interior. E eu saí escrevendo meu nome e o nome dele em todo quanto era lugar. E aí, meu pai também fazia meu pai escrever o nome dele. Mas eles tinham essa visão, sabe, de que eles queriam que as filhas dele, eu tenho mais duas irmãs, estudassem. E aí a gente começou a estudar, só que assim, era uma dificuldade, sabe, de ir para... A gente morava, como eu falei, numa comunidade, e a gente tinha que se deslocar até Manacapuru, município de Manacapuru, que é o mais próximo, para estudar. E aí a gente tinha que atravessar lá o lago, como eu falei, eu morava na frente do Rio Solimões, atrás tinha um lago. Então, para esse deslocamento até o colégio, eu saía 10 horas de casa, 10 horas da manhã, para voltar para casa às 7 horas da noite.
Ai, que legal. Isso aí no período ali que você estava no primário, até o ensino médio, até o isso? ensino médio, estudando. E eu e meus pais viam essa dificuldade, eles tinham essa visão de que eles queriam que a gente estudasse. Então, foi a decisão, partiu da minha mãe, da gente vir morar para Manaus. Só que o meu pai, como eu falei, eu sempre falo, meus pais, eles tinham uma visão, sabe, ampla. Poderiam não ter estudado, não ter tido a oportunidade de estudar, mas eles tinham. Meu pai, ele no período áureo ali de pesca ali, né, que tem o tempo ali de pescar no interior. E aí ele investiu, ele comprou uma casinha aqui, que hoje então é a nossa casa, no bairro de Santo Agostinho. E deixou aqui, construiu uma casinha de compensado e deixou essa casa aqui, morava no interior e a gente morava. Eu acho que ele já tinha que, quando a gente crescesse... Já tinha aquela visão, né? Não era aquilo... Aquela vida que ele tinha, por mais que seja a vida que eles gostam, mas não era aquilo que eles queriam para vocês, né? Exatamente. E aí, foi decisão, partiu da minha mãe. Então, eu estava ainda no ensino médio, ela quis vir morar para Manaus para tentar uma vida melhor, que a gente estudasse. E assim, na minha cabeça, eu sabia que os meus pais, eles não tinham essa condição de pagar faculdade para mim. Então, que eu tinha que me esforçar mais um pouco se eu quisesse fazer um nível superior. E aí foi quando eu fiz Enem, fiz aquele, acho que é PSC, né? Eu não lembro mais muito bem, eu acho que é. É porque vão mudando as nomenclaturas também, né? Com o passar do tempo. Mas eu lembro que foi com a minha nota do Enem que eu consegui bolsa na Newton Lins. E aí, na realidade, eu queria bolsa, eu sempre pensei na minha cabeça que eu ia ia fazer pedagogia, né? Ou que eu ia ser professora de matemática. Ah, que legal. Ou que eu ia ser o meu sonho mesmo de vida, aqui, ó, explanando para vocês, que era ser... eu sempre gostei muito de animais. E aí, na minha cabeça, se eu cresci naquele ambiente ali de natureza, ali no meio mesmo da floresta mesmo, amazônica, então eu sempre gostei, eu sempre respeitei esse ambiente, esse meio ambiente. Meu pai ensinou a gente a respeitar o nosso meio ambiente que a gente vivia, respeitar os animais. E aí eu cresci com isso, com os meus avós também falando ali, a gente respeitando, e eu gostava também da parte de medicina veterinária. Porém, para minha surpresa, quando eu fiz o Enem, que consegui bolsa, uma bolsa bem de 75% com a minha nota. Maravilhoso. Para minha surpresa, foi 3 engenharia. Nem eu acreditava que eu tinha passado para 3 engenharia, que era engenharia civil, engenharia mecatrônica e engenharia mecânica. Então, eu não me identificava com engenharia mecânica, muito menos mecatrônica, e muito menos civil. Só que eu fiquei assim, eu vou fazer. É a minha oportunidade de conseguir fazer um nível superior. E aí eu fiz engenharia civil. E aí eu ingressei na faculdade, né, de engenharia civil na Universidade Newton Lins. Ah, que legal. E me conte aqui um pouco, só de curiosidade. Como que foi essa transição de sair ali do interior para uma capital? Como que foi essa mudança? Então, no começo foi bem difícil para mim. Eu imagino, né? Assim, eu tinha uma vida pacata, né, de interior, e eu sentia muita falta dos outros vizinhos, né, que era ali dos outros sítios ao redor, que eu brincava ali com eles, eu andava de canoa. Daquela rotina, né? Pescava. Então, foi um pouquinho, assim, difícil, sabe? Eu sentia falta no começo, aí eu queria estar lá com eles. E sentia falta dos meus avós. Até então, meus avós eram vivos, né? Então, eu sentia muita falta dos meus avós. Então, foi um pouquinho, assim, de uma transição. E no começo, quando a gente veio morar aqui ainda para Manaus, eu ainda estava no ensino médio, eu ainda não tinha concluído o ensino médio. Então, se adaptar num novo colégio aqui foi também uma coisa bem difícil, até porque... infelizmente, eu passei por uma questão que, como é que eu posso dizer, de preconceito. Sim, imagino. Eu estava indo para o terceiro ano do ensino médio, e aí a minha mãe conseguiu vaga num colégio para a gente, para mim e para minha irmã, lá próximo ali, acho que lá ali próximo da Compensa. E aí teve essa questão como é que eu posso dizer...
as pessoas me chamavam de interiorana, Aham. porque eu Um tinha... bullying, um certo bullying ali, né? porque eu tinha os meus costumes do interior, né? Isso, E imagina. aí, como as pessoas, vocês podem ver, né, público aqui, eu tenho ascendências indígenas. Então, eles me chamavam, eu tinha esse bullying de me chamarem de índia. Isso eu nem ligava, que eu sei que eu tenho minhas ascendências, mas falavam para mim faz aí dancinha da chuva, dancinha do sol, me chamavam de chefe da tribo, olha aí a interioranazinha. Então, eu tinha essa questão desse... Então, quando a gente veio, que a minha mãe ela colocou a gente no turno da manhã. E houve essas situações com algumas meninas lá, e elas me trancavam no banheiro. Nossa! No Foi horário bem difícil, então. E aí, só que assim, eu nunca baixava minha cabeça, não. Nunca baixei minha cabeça. Só que eu chegava em casa e eu falava pra minha mãe que eu não queria mais. Eu queria voltar para o meu interior. Eu queria estudar lá em Manacapuru, no colégio que eu estudava. Nossa Senhora de Nazaré. E aí, foi quando meu pai foi no colégio. E aí, a pedagoga lá até então... nesse tempo ainda não tinha esse negócio de acompanhamento. Hoje já está bem diferente, né? De psicólogo, essas coisas. Mas o que ela decidiu? De me trocar de turno. Então, eu fui pro horário da tarde. Aí, tirou eu pro horário da tarde e minha irmã pro horário da manhã. E aí foi quando a gente trocou, mas esse daí foi um período de adaptação um pouco difícil, né? Por conta dessa Até questão. porque essa questão é aquela fase que a gente está ali na adolescência, já é um turbilhão de emoções, Verdade. uma mudança muito grande em si, né? É. Aí com essa sua mudança do interior para a capital também acredito que tenha sido eu bem sempre complicado. sofri esse bullyingzinho com essa questão da minha questão física, né? Minha aparência física, por eu ter ascendências indígenas. Então, as minhas ascendências, elas são bem características mesmo da mulher amazonense. E aí eu sofri... Que não era para acontecer, né? Porque e eu sofri, padrão, né? Padrão não. Tem uma população, um nicho muito grande da população com características indígenas. Eu sempre falo assim, por exemplo, eu já viajei em muitos interiores do Amazonas, trabalhando como auxiliar de engenharia. Numa empresa, acho que a empresa JS, que eu ingressei como auxiliar de engenharia, eu ainda estava na faculdade, estudando, e eu tive a oportunidade de viajar por vários municípios, porque eles me mandavam como técnica, né, de engenharia. Então, eu tive a oportunidade de ir em alguns municípios daqui do interior do Amazonas, e eu sempre gosto de ressaltar isso, que o nosso interior é muito esquecido. Sim. Então... eu sempre falo isso com orgulho de que eu dei certo, porque para alguns, a família da minha mãe, ela é daquele interior, um interior chamado Sacambu. Nós aqui no Amazonas, a gente divide o Amazonas assim, em Alto e Baixo Amazonas, que a gente chama, né? São os municípios que são do Alto Amazonas, acima de Manaus, e os municípios do Baixo Amazonas. E a minha mãe é de um município próximo, ali, comunidade Sacambu, próximo do município de Fonte Boa. E ali também há uma influência de várias tribos ali. Ali tem os Ticuna, que são tem ali os Mura, então tem várias tribos ali. E aí, eu sempre, os meus familiares de lá têm alguns... também tem características, traços. E aí eu sempre defendo esses traços com muito orgulho, né? Sim, e aí, porque é um eles símbolo, ali, né, da nossa região, né? E ali eles vivem da agricultura também, da pesca. Os meus familiares, por parte de mãe, eles vivem disso. A minha tia, ela é vendedora de farinha ovinha, a melhor do mundo. A melhor. E aí eles têm, sabe, essa vivência mesmo ali de agricultura, pesca, vivem mesmo ali da pesca. E para eles, eu fui a primeira da família que teve nível superior. O orgulho deles, entendeu? Eles falam, a minha avó, ela diz, a minha filha, ela é doutora. Então, para eles é um orgulho, entendeu? Então, para mim é um orgulho, porque eu gostaria muito, eu sempre falo isso para minha mãe, converso às vezes com a minha mãe, que eu queria que algumas primas minhas tivessem a mesma oportunidade que eu. Que os pais também tivessem essa mesma mente que eles, tivessem a mesma oportunidade. Mas, infelizmente, alguns eu sei que não vai ter. E no interior do Amazonas, é isso. Alguns não vai ter essa oportunidade de ter. Por exemplo, para eles também, para alguns familiares meus, eu fui a primeira que viajou de avião, que conheceu outros estados, e eles me perguntam,
Nelcimara, como é que é conhecer o mar? Parece que é algo muito distante, assim, que eles não vão conseguir alcançar, né? Exatamente. E, infelizmente, para algumas famílias muito distantes daqui do Amazonas, não vão mesmo conseguir, não vai ter isso. E eu sou muito grata, sabe, pelos meus pais e por isso, por Deus ter me permitido ter essa vivência, ter a oportunidade de conhecer novos lugares, outras pessoas, um network que eu consegui através da engenharia. Mas isso também não deixa de ser, às vezes tem pessoas que pensam que é tão difícil, que é tão inalcançável, e ver você saindo dali, dando seu testamento, vendo o que você passou, e serve como força, né? Às vezes pessoas que tinham vontade, mas pensavam que não ia conseguir. Aí ver um exemplo como o seu, aquilo ali serve. Não, ela conseguiu, eu posso conseguir, né? Então, eu acredito que isso também vale muito, né? Exatamente, é isso que eu tento, sabe, pregar para. Eu sempre falo, o dia que eu puder ter algum projeto, inclusive eu até vi sobre um projeto que eu gostaria muito de realizar na engenharia, seria isso, sabe, fazer algum tipo de projeto que fosse voltado para o interior, sabe, para as comunidades do interior do Amazonas, para aquelas que eles são esquecidos. Eu já tive a oportunidade de viajar com o Conselho de Engenharia, o nosso CREA Amazonas. Eles tinham, não sei se ainda tem agora, um GT chamado GT do Interior. Era na gestão do Afonso Lins. E esse GT, que era chamado CREA Mais Presente, esse GT, ele mandava alguns dos seus, tanto funcionário do CREA, como alguns engenheiros, eu fui uma das engenheiras que fui, ia para o interior para levar alguns cursos de grátis. Na realidade, era voltado para os profissionais de engenharia. Porém, a gente teve uma reunião e foi conversado entre os profissionais que a gente queria abrir para a população. Sim. E eu acho assim que foi um dos projetos mais incríveis do CREA Amazonas, foi o CREA Mais Presente. Só que assim, a gente tem um grande problema aqui que se chama nossa logística. Sim, verdade. Então, você mandar profissionais para o interior é um custo muito alto. Muito alto, entendeu? Porque, olha só, por exemplo, o município de Erunepé. Viajar para o município de Erunepé de avião é você pagar uma passagem como se você fosse lá para Santa Catarina, para o Rio de Janeiro. Não distante agora, Parintins. Para Parintins, as passagens estavam R$3.000, R$2.000. Mais caro, fizeram uma cotação, estava mais barato viajar para Orlando, para outras cidades, do que viajar aqui para o nosso interior. Viajar para os Estados Unidos. Justo. Sabe? Então, do que viajar para cá, para nossa região. A gente tem esse grande problema que é a nossa logística. Então, não chega realmente as coisas para o interior. Então, eu ainda, na minha mente, eu tenho esse sonho, né? Essa vontade de poder ajudar as pessoas do interior, aquelas meninas que eu sei que se espelham em mim, que elas, vou chegar lá, vou conseguir. E eu queria, assim, sabe, às vezes, poder palestrar para elas e falar, vocês vão conseguir, não desistam. Os pais da gente não têm condições, mas eles dão o melhor, o que eles poderiam dar pra gente. Mas se vocês se esforçarem um pouquinho, vocês conseguem. E tantas outras meninas que já saíram do interior aí, conseguiram. Um projeto também, talvez uma casa de apoio, porque eu acho, para quem vem... Eu acho que a dificuldade maior é essa também, não seria? Exatamente. A questão de onde ficar, como se manter. Eu não sei como é que funciona essa questão, se tem aqui algo parecido. Mas eu acho que isso aí também seria algo que ajudaria muito. Seria uma opção assim, de política pública, né? Eles criarem um projeto voltado para quem vem do interior, que quer estudar. Tipo uma casa de apoio. Uma casa de apoio. Distante. Tipo assim, que nem as universidades não tem aquelas... Sim. Algumas universidades nos Estados Unidos, que tem o pessoal vem de outro... ali interior. Como se fosse uma república. Como uma república. Né? Falta a gente ter uma política que seja voltada para melhorar a nossa... O estudar, entendeu? O nosso... como eu posso dizer... Aqui no Brasil ainda o nosso de estudar é muito esquecido. Mas assim, eu acho que quando se tem essa dificuldade, se tem muita vontade.
né? Eu acredito, você que andou mais ali no interior, eu acho que você vê essa força de vontade muito grande. Às vezes, pelo fato de todo mundo ter acesso, se torna mais banal. Mas eu acredito, para quem mora ali no interior, que tem maior dificuldade, eu acho que na medida que ela tivesse uma oportunidade, ela ia abraçar com todas as forças. É diferente aqui. Aqui a gente tem hoje tem inúmeras faculdades. Praticamente, assim, não faz faculdade mesmo quem talvez não queira ali. Mas a gente tem um leque de opções de universidades aqui em Manaus muito grande. Já para o interior não tem, né? Então, a pessoa que talvez tenha uma oportunidade ali de participar de um projeto, de vir para estudar, com certeza ela agarra aquilo ali com unhas e dentes e eu acredito que tenha muito isso, né? Muita força de vontade no interior. Eu penso assim que falta né? políticas públicas, que eu estava tentando agora explicar, e fugiu da minha cabeça aqui a palavra, mas falta políticas públicas para a educação. Sim. A nossa educação aqui no Brasil, ela é uma das piores, né? Sim. De todo o mundo. Então, você vê um país de primeiro mundo como os Estados Unidos, eles investem literalmente na educação. Japão. Eu acho, às vezes eu falo assim, eu gosto de ver as coisas do Japão, muito que bom. As pessoas são muito educadas. Muito, nossa. Nossa, a educação lá. Então, falta políticas públicas para a educação. Se a gente tivesse mais políticos comprometidos com a educação. Então, eu sempre falo que o meu sonho era algo para a educação, assim como você sugeriu aí. É uma grande ideia de pessoas que vêm do interior, porque a nossa logística aqui, o nosso Amazonas, ele é rico. Em tudo. Em tudo. Biodiversidade, tudo. Porém, a nossa oportunidades é um dos estados com mais oportunidades. Sim. As pessoas vêm de outros estados tentar a vida aqui, fazer sua vida aqui no Amazonas. E só que falta políticas voltadas para a educação, para acolher as pessoas que vêm do interior. Como eu falei, o nosso interior é muito esquecido. Eu era do interior, tive essa vivência no interior, agradeço somente dos meus pais, e depois pude viajar pelos interiores, pelos municípios do Amazonas. Viajei já bastante município e tive essa vivência de ver. Muito bom. E me diga uma coisa, como foi a sua entrada ali na faculdade? Como que foi sair ali do ensino médio para a faculdade, ainda mais na área de civil, né? Que a gente já entra já com o quadro cheio de números ali, né? Meio que assustador, né? Então, eu sempre fui boa em matemática, né? Mas não era minha pretensão virar engenheira, né? E aí eu entrei ali com um certo receio. E assim, vou entrar agora num assunto que isso também, ela me acompanha. Esse assunto, ele me acompanhou e me acompanha até hoje em obras. Sim. Ele iniciou na faculdade e me acompanha em obras. Que é um assunto também, essa questão de que a engenharia ela ainda é muito masculinizada. Sim, bastante. Tanto no CREA Amazonas daqui, quanto no CONFEA, que é o nosso Conselho Federal de Engenharia, eles têm programas voltados para as mulheres, que é o programa Mulher na Engenharia. Então, por quê? Porque ainda a engenharia, por mais que a gente já está na tecnologia tudo, mas ela ainda é uma profissão muito masculinizada. Sim. E se você for tirar vamos dizer que vamos tirar uma média aqui de quem são as pessoas que trabalham na parte pesada, na obra pesada, ali na parte civil pesada. Elas têm mais de 38 anos. Sim. Essas pessoas, elas já estão com a mente delas formada. A essência delas está formada. Eu não consigo, por mais que eu dei várias palestras para essas pessoas, eu não consigo tirar algumas que já está enraizado, né? E aí, o que acontece? Isso aconteceu também na faculdade comigo. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, realmente, a minha turma era mais homem. E aí, eu sempre tive essa questão de me arrumar e tudo. Aí que é pior. Andar arrumadinha. E eu ouvia as piadinhas de dizer bem assim, o teu corredor não é esse daqui não, o teu corredor ali é direito. Exatamente, falavam que eu era de direito. Sempre e aí, rola. Eu ouvia essa piadinha. Tu é do direito. Se pintar teu cabelo, tu é do odonto. Aí, então eu ouvia e eu fui com isso toda a faculdade ouvindo essas piadinhas. E até as próprias mulheres que tinham na minha turma, elas tinham esse preconceito. Então eu tive que
sempre estar provando o meu valor, tanto na faculdade quanto já atuando como engenheira civil, tendo que estar ali provando o meu valor, que eu sou boa como uma profissional de engenharia, sabe? Que eu consigo tocar, que eu sou engenheira de execução, que eu consigo tocar uma obra, que eu consigo gerenciar essa obra do começo ao fim, entregar na chave para o cliente. Então, eu sempre tive que provar. Então, eu falei assim, a minha vida toda provando que eu sou boa. Só que isso realmente, para nós mulheres, a gente está em cargos de liderança, a gente assumir esses cargos de liderança, a gente sabe que nós mulheres, a gente tem que trabalhar 2 vezes mais. Nossa, é terrível. Então, a gente sabe que isso já está enraizado na sociedade. É verdade. Não é na gente, já vem enraizado. E assim, quando você entra, eu digo por experiência própria, eu nunca trabalhei em uma construtora para tocar obra, mas eu acredito que quando você entra ali para uma construtora para tocar uma obra, ela tem ali umas regras, as pessoas em si têm que ter um respeito por se tratar, por ser um empregado, né? Então, ele tem que ter ali um limite, mas eu que já peguei obra fora a parte, obras particulares, é terrível. Porque ali na construtora você tem que ter uma conduta, porque a construtora ela lhe cobra aquele tipo de comportamento. Olha, você sabe que você pode chegar até isso, passando disso, ou você é demitido, ou você vai ter algum tipo vai ser penalizado de alguma forma. Isso. Agora, quando você trabalha ali no particular, com empleita, gente, é terrível. Eu cansei de mandar fazer, né? E a gente vira de costa, eu acredito que eles fazem assim, você não sabe de nada. Exatamente, Né? eu já ouvi esses tipos de piadinha. Isso é muito comum. E não fazem o que a gente manda, não fazem. Entendeu? E além disso, o que a gente tem que ser? Além de ser engenheira mulher, a gente não pode ser arrumada. A gente tem que ir de coque, a gente tem que ir com uma botona, com uma calça larga, tem que ir toda... Não pode. A partir do momento que você se arruma, você é visto como não capaz. Ou você se arruma e é capaz, ou você não se arruma e é capaz, ou você se arruma e não é capaz. Não é mais ou menos por aí que a gente vê? É exatamente isso que acontece. Né? Então, como eu falei, né? Eu sempre gostei de andar bem arrumado. E às vezes eu fico me perguntando, sabe? Eu fiz uma pós-graduação e tinha uma matéria chamada Marketing Pessoal. Professora Hernanda, uma excelente profissional de engenharia ambiental. E aí ela estava falando, ela falou, por que não? Numa entrevista de emprego, você vai arrumado. Sim. Porque ela falou, já pensou, eu tô aqui, eu tô te entrevistando, aí eu te olho, tu tá de chinelo, tá com uma bermuda, tu não tá apresentável. Eu vou entregar minha obra para ti, eu vou achar que tu é capaz de... Por mais que você seja capaz, Sim. só que eu não, como eu já cheguei aqui, ó, a primeira impressão é o que fica. Aí eu falei, por que que na engenharia tem isso? Falei, Parece que é o contrário. Por que a gente tem que andar mal arrumado? Falei, o direito, eles cobram isso. No direito, eles cobram andar eles bem arrumado, bem apresentável. Desde a faculdade, você já vê que eles andam tem que ter, gente. apresentável. Entendeu? É o teu marketing ali, é a tua figura. Tu tá vendendo pro teu cliente. Só que na engenharia é muito diferente. E eu sempre falo isso, a engenharia ela tem uma parte que eu até falo bem assim, não gosto disso da engenharia, muito conservadora. Sim. Esse negócio, eles precisam tirar essa... Então, como eu falei, tá enraizado já. É verdade. Eles são conservador. Então, eu sofro até hoje esse preconceito, porque como até anunciou no começo do programa, que a gente vai falar em outros assuntos que eu gosto, e isso está em mim também. Nelcimara engenheira, Nelcimara atleta, que eu gosto de praticar esportes. Eu gosto. E eu mostro esses esportes para as pessoas que estão ali me seguindo. Só que eu já ouvi piadinhas de outros engenheiros, né, da nossa classe. Ah, tá. Tipo, não é boa profissional, não é bom. Quer dizer, então, que Mas vamos parar só um pouquinho nesse spoiler e a gente vai dar um intervalo agora e já volta, que a gente vai contar que tem muito assunto ainda pela frente. E não esqueça de nos seguir no Portal Castelo. Nós estamos no Spotify, no YouTube. Até a volta.
Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Pod Castelo, a voz do direito, entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Já estamos de volta aqui com a nossa convidada e esse papo maravilhoso. Nelsimar, antes da gente entrar ali naquele assunto ali para matar a curiosidade, me diga uma coisa, o que é a engenharia de campo? O que é ali estar um canteiro, principalmente uma mulher? Como que é ali aquela rotina? Então, a engenharia de campo, né, nada mais é que o engenheiro está ali dentro mesmo, executando ali o planejamento ali, o que foi planejado antes, ali para gerenciar ali no campo ali, na obra. E o que você vê, assim, o que é diferente da faculdade para a obra ali? Você aprendeu ali na faculdade, a gente tem uma teoria. Aí você chegou ali na obra. Então, assim, hoje eu até falo, se eu tivesse a oportunidade de conversar com algum dono de alguma faculdade, eu diria para a pessoa, porque a gente faz estágio, né? Mas não é um estágio, por exemplo, a medicina, eles começam desde o segundo período a ir para a UBS. Então, eu senti essa dificuldade quando eu iniciei na obra, porque é totalmente diferente. Sim, totalmente. Realmente. Então, eu senti essa dificuldade dentro de campo, que a gente chama campo, né? Ali é a obra em si, execução ali da obra. Então, eu senti essa dificuldade. Então, eu falei que se eu tivesse um dia a oportunidade de conversar, iria falar para a pessoa colocar a gente numa vivência de obra, mesmo que não é pago, mas desde o começo. Porque você precisa, porque é totalmente diferente. Aliás, as adversidades dentro da obra é totalmente diferente da faculdade. Você usa muita pouca coisa da teoria. Usa sim, claro, a teoria ali, mas a teoria ela vai mais no planejamento ali, na gestão da obra ali, o planejamento, que é antes de você iniciar a obra. Mas no dia a dia mesmo ali, corriqueiro ali, dentro da obra, é totalmente diferente. Isso ninguém te conta, né? Isso ninguém te conta de que tu vai enfrentar essas adversidades lá dentro, né? Mas o que acontece também que eu vejo é que muita gente trabalha e estuda, então essa questão de estágio acaba ficando muito... Tem gente que consegue, né? Mas principalmente faculdades particulares, que as pessoas ali, geralmente elas mesmas se bancam ali, a gente vê também um grau de idade maior um pouco, né, nas faculdades particulares, e a pessoa geralmente tem que trabalhar para poder pagar a faculdade. E acaba ali ficando também, tendo esse problema, né, de ter um tempo para o estágio, né? Isso acaba... Só que pra gente, né, profissional, isso acaba sendo uma deficiência, né? Porque Sim. você vai ter que aprender ali mesmo, ali é ferro e fogo ali mesmo dentro, assim. Mas eu sempre procurei aprender, né? Quando eu comecei, quando eu iniciei como engenheira de execução, eu tive eu sempre falo que é o meu grande mestre, que inclusive eu falava que era o meu advogado na faculdade, que ele foi o meu orientador de TCC, que foi o professor Marcos Reich. Hoje ele eu não lembro se é Rito, alguma coisa do IFAM. E aí... Ele trabalhava, estava com uma obra próxima à sede da Amazonas Energia. Estava sendo feita aqui em Flores. E aí eu cheguei com ele e falei bem assim, professor, o senhor deixa eu vivenciar aqui, acompanhar aqui a execução da obra
projeto, para mim aprender, eu não tô pedindo para me pagar nada, não. Eu só quero... a gente começa assim, né? Exatamente. Eu só quero aprender. Então, eu passava umas 3, 4 horas lá com eles, né? Teve a engenheira Monique também, que ela me ajudou muito. É uma grande amiga minha, inclusive, Monique, te amo, tá, amiga? Tu sabe que eu sempre falo que ela me ajudou muito. A Monique é uma excelente engenheira também de execução, dessa parte de projetos também. E ela tinha a maior paciência do mundo de me explicar, sabe? Porque, assim, a vivência, a execução ali dentro... você vai... já vamos entrar aqui pro âmbito da fiscalização. Tu chega ali, tu é engenheiro, tu vai lá olhar a obra, né? Tu vai ver se estão executando corretamente de acordo com o projeto. E ali naquela fiscalização que tu já faz, tu já tá vendo ali também se tá dando algum problema, se tá faltando algum material, se o material que você determinou um dia antes de chegar, chegou, se não chegou, já para evitar até esses desperdícios na obra, entendeu? Então, tu já tem ali que ter uma visão. É toda uma gestão bem complexa, né? Exatamente. Tu já tem que ter ali uma visão de chegar e verificar tudo isso, entendeu? Porque a gente sempre tem a diversidade ali dentro da obra. Por exemplo, às vezes tu tá trabalhando com máquina. As máquinas tu trabalha por hora, né? Tu sabe que o pagamento das máquinas é por hora. E aí essa máquina, ela te deu um problema. Então tu já tem que estar ali com o teu planejamento ali de obra, o teu coisa de obra ali, o teu diário de obra, no horário às 14h30, a pá mecânica apresentou falhas mecânicas. Aí já tem que isso tá lá dentro do teu... Tudo muito registrado. Do teu diário de obra, tudo registradozinho, entendeu? Porque isso vai ser teu respaldo também, se essa obra ela atrasar, se tu não cumprir dentro do prazo, né? E aqui no Amazonas, a gente também tem o problema das chuvas, né? Era esse ponto que eu ia chegar. Que nosso clima aqui é muito bagunçado. Então, né? O nosso clima aqui, ele nos atrapalha. Por exemplo, tu tá com uma obra de terraplanagem. Tu não pode compactar. Tu tá com 2, 3 dias de chuva, não tem como tu compactar esse solo. Tu vai ter que esperar, entendeu? O solo secar para poder tu vir fazer aqui... Passar com o teu rolo compressor, como o rolo pé de carneiro, para poder compactar corretamente, né? Tirar os vazios ali, compactar corretamente para poder vir direito. Eu estava até comentando agora com a Fernanda que saí hoje pela manhã e tava um sol de rachar. Aí, de repente, do nada, cai uma chuva, assim, sem nenhum sinal, uma chuva forte. Imagino que isso na obra traz um desgaste grande, né? Você tem que estar preparado ali para saber como agir. Então, a gente tem, aí como eu tô falando, as adversidades, né? Isso acontece demais com a gente. Eu, por exemplo, eu planejei um dia antes, eu vou fazer hoje a minha concretagem. A concretagem também tem que ser num dia que não tá chovendo. Sim. Aí a nossa concretagem, a gente inicia sempre de manhã cedinho, né? Se tu tá numa construtora, tu tem um horário de chegada, então é 7 horas. Então a gente inicia ali por volta das 7h30 da manhã essa concretagem. E aí eu tenho um prazo. E aí na obra tu tem que saber ali, tem que ter aquele jogo de cintura com eles, entendeu? Sim. Então, na obra, porque realmente a concretagem ela é um trabalho exaustivo. Sim. É muito pesado. Muito mesmo. É exaustivo para eles. Então, às vezes, eles falam, a gente chama dentro da obra de acabou-banhou. O famoso acabou-banhou, né? Banhou. Então, às vezes, eles trocam, aí eles falavam para mim, não, dona Nelcimara, a gente acabou-banhou, então a gente vai fazer de tudo para concretar a parte da manhã, o horário todo da manhã, e aí a senhora libera a gente. E aí aqui um trato viável, Sim. Porque é muito pesado o trabalho. Então, tu também tem que ter esse olhar de ver, ter essa empatia com teus funcionários, né? As pessoas não têm nem ideia do que é uma concretagem, né? Ainda mais quando chega a noite, que tem que passar a madrugada. É exaustivo demais. Demais, né? E é um trabalho muito complexo também, não é fácil, é exaustivo. As pessoas talvez que veem pronto não tem nem ideia, né, do que é. Exatamente. Então tem que ter como eu falei, o jogo de cintura ali com eles, de saber conversar, de ter esse acabou-banhou, que aí eles já chegam com a gente. E aí, dona Nelcimara, vai ser acabou-banhou? Que aí até a maior felicidade, né? Até motiva eles a terminarem logo.
É verdade. Mas a gente tem essas adversidades. Então, tu tem ali todo um planejamento para evitar desperdícios também, né? Sim. Então, tu tem que ter esse planejamento. E que são altos, né? Que tem são alto custo, né? um alto Qualquer custo. desperdício nesse Então, sentido. tu tem que ter todo esse planejamento. E da onde vem esse planejamento? Vem lá do projetar, lá do começo. Então, por isso, da importância da gente ter um engenheiro dentro da obra ali, executando, acompanhando, porque esse engenheiro ele vai fiscalizar se está sendo feito corretamente ali, se está sendo executado a sua obra da forma que é para ser como no projeto, entendeu? Então, e as formas também da gente evitar desperdício é ter esse planejamento antes. Ter feito o projeto antes, gerenciar essa obra antes, como é que vai ser feito, planejar essa obra. Planejamento, então, é fundamental ali para tocar uma obra, né? Exatamente. Só que, às vezes, a pessoa, não querendo falar mal, tá, gente? Vou fazer ali a obra com o seu Zé, vou fazer com não sei quem que ele sabe. Olha, eu quando iniciei, hoje eu já eu me formei final de 2019 para 2020. E eu ainda tive essa grande adversidade na minha vida, que foi no período da pandemia. Só depois que eu comecei a iniciar minha vivência em campos de obra. E aí a pessoa, não, vou fazer com o seu Zé. Vou fazer alguns pedreiros, eles têm um conhecimento ali de obra, de vivência, que realmente eles sabem. Sim, sim. E aí eu sempre respeitei, eu nunca cheguei Eu também. falando alto ou impondo a minha vontade para eles. Eu ouvia eles primeiro. A gente aprende muito e com aprende eles, muito né? com eles. Eu tenho que ele foi o meu mestre de obra, o Gabriel. O Gabriel era meio que assim, o meu braço direito. Então, quando eles não queriam fazer as coisas, eu já ouvi, como eu falei, piadinhas, né, dentro da obra. E tinha um pedreiro que ele era assim, sucintamente, eu não sei, ele não gostava realmente de mim. Não ia com a sua cara de Eu jeito nenhum. Eu tentei ser carismática com ele, eu tentei de todas as formas. Levou uma coca, não, levou um refrigerante. Levei um refrigerante, paguei um refrigerante no almoço, mas ele não gostava. E aí, uma vez eu ouvi, ele falou, e ele dizia que eu não vou ser mandada por uma menina de 15 anos. Ele dizia que eu tinha 15 anos. Da mulher ainda. Aí ele, eu não vou ser mandada por uma menina de 15 anos que acabou de sair da fralda. Ele falava exatamente assim. Eu acredito. E aí o Gabriel, ele era muito o meu braço direito realmente dentro da obra, né? Então, a importância de você também ali ter e ouvir eles. E o Gabriel, ele tinha muita vivência. Trabalhou nessas grandes, trabalhou na Capital, na Direcional, então ele tem uma vivência de obra gigantesca. Então, a importância de você ouvir esses profissionais. Então, não é você chegar e mandar, porque eu sou a engenheira da obra. Não, tu tem que ter todo ali. Não é assim, não. Não é assim, não. É todo um carisma com eles. É verdade. Mas isso para mim foi muito importante. É que eu aprendi muito com o Gabriel. E a gente ter essa troca ali de confiança, de você ter um bom mestre de obra, isso é excelente para nós que somos engenheiros. Porque, como eu entrei ali na parte da questão de fiscalização, de você ter que ter um engenheiro ali de fiscalização. Eu conversava sempre com o Gabriel um dia antes, a gente fazia nós dois sozinhos, uma reuniãozinha antes de terminar o expediente. Eu falava, ele me passava tudo o que acontecia dentro da obra. Hoje, tem que ter essa comunicação, né? Porque eu tenho prazos, né? Eu preciso entregar a obra no prazo. Então, a gente combinava assim, hoje vai ser feito a concretagem, hoje vai ser feito 42 metros de assentamento de porcelanato. Então, eu tinha que bater aquela meta ali, o que eu combinei. Hoje vai ser feita a fundação. Então, a gente entrava ali num consenso do que ia ser feito. Eu tinha que cumprir aquilo que ia ser feito naquele dia. Tem um cronograma ali, um cronograma né? ali de obra, né? Então, eu conversava muito. E ele me passava também, quando chegava os materiais, eu falava para ele, Gabriel, se eu não estiver dentro da obra, mas pega as nota fiscal, tudo do que chegou. Por quê? Por exemplo, eu trabalhei para um cliente aqui que é bem conhecido, uma empresa aqui em Manaus, tem várias lojas. Eles têm um padrão. Então, toda a obra deles é um padrão de tinta que eles vão pintar, um padrão de porcelanato que vai ser feito o assentamento. Então, eles têm um padrão. Tem que seguir esse padrão.
E às vezes, vocês sabem que porcelanato, ele é por lote. Sim. E às vezes muda a cor, muda. Então, eu sempre, pego a referência do lote, não perde a referência do lote. Então, tudo isso, depois eu passava por computador, tinha anotado isso, as referências. E aí, o que aconteceu? Teve nessa empresa, eles trocaram a pessoa que cada dessas empresas, por exemplo, eu sou um terceirizado, trabalhava para uma outra empresa, mas que trabalhava para eles, fazia essa obra. E aí eles trocaram a pessoa que fazia a gestão de obra dessa empresa, dessa loja. Nossa. Que era parente deles, o que fazia a gestão. Eles trocaram por um outro profissional, mesmo que não tinha vínculo familiar, porque a pessoa que tinha vínculo familiar foi tocar a sua vida, né? Os seus novos projetos. E aí, ainda assim, aí eu ainda tive todo isso de conversar com essa nova pessoa que ia entrar, como é que ia ser, como é que essa pessoa ia gerir, entendeu? Como é que ia ser a gestão dessa pessoa, como é que a gente ia lidar com essa pessoa. E aí, até então, eu não tive problema com ele, só que com a outra pessoa, eu chegava assim, a gente tá com o prazo assim, e eu preciso que esse material chegue hoje ainda na obra. E ele conseguia fazer isso, que esse material chegasse na obra. Porque eu era cobrada por eles, às vezes, de terminar antes do prazo da obra. E eu falava, eu entrava com ele no consenso, tu quer que eu termine antes do prazo da obra, então esse material ele tem que chegar para mim hoje. Eu consigo te entregar, fazer o assentamento desse porcelanato, terminar aqui a parte da área molhada toda, mas se tu me entregar esse material hoje. Me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda que eu te ajudo. E aí ele tinha isso, né? A gente tinha essa questão de eu conversar com ele, esse alinhamento, essa interação, né? Tanto essa interação de conversar também pelo telefone e resolver as coisas por telefone, a gente resolvia tudo muito rápido. E aí entrou essa outra pessoa. A gente começou a trabalhar, essa outra pessoa, ela meio que passava por cima das minhas ordens. Só que eu, dentro da obra, eu sendo a engenheira de execução, eu sou a patente maior da obra. Sim, por mais que você seja o cliente, quem manda lá dentro sou eu. Até porque a responsabilidade é sua. Exatamente. A responsabilidade técnica da obra é minha. Então, quem manda lá dentro sou eu. E ele passava por cima disso. E aí eu já vinha pegando isso e tudo mais, não reclamava. Não chego gritando, não chego falando. Aí tinha falado pro Gabriel, sempre me passa as coisas. Aí o Gabriel, não, mas o seu, que era o cara lá, o seu fulano chegou aqui, ele disse que é para passar para ele. Eu disse, não, eu quero as notas fiscais dos materiais, tudo. Aí ele disse, a senhora nem sabe, dona Nacimara, não sabe, eu passei para ele. Nossa. Aí chegou um carregamento de porcelanato lá. Aí quando eu cheguei, eu disse, abre uma das caixas para me ver. Aí ele abriu, eu disse, esse carregamento de porcelanato está a mais. Aí eu disse, abre as caixas. Eu falei, o lote, quero ver o lote. Aí eu falei, tá errada a cor. Não é essa cor, não é o padrão da empresa. Tá errado, tem que mandar voltar. Só que na hora de mandar voltar, você precisa da nota fiscal e tudo. Ele disse, mas eu passei pro fulano e tudo mais. Resumindo, o que aconteceu? Ele tinha... Aí eu entrei em contato com outra pessoa da loja, lá do setor de obra. Falei, não tá comigo, tá com ele. Falou que... E ele não pediu mais para passar para o meu e-mail. Passa para o e-mail dele agora. As notas fiscais não chegam mais para o meu e-mail. Não tenho esse controle. Porque ele pediu que esse controle fosse para ele. E aí eu preciso mandar esse material. Eu falei, são mais de 142 metros quadrados de porcelanato. Que estão errados. Eu falei, bem, assim não serve para o nosso piso. E aí, resumo da história. Ele tinha comprado de uma outra empresa, que não era a empresa mesmo que eles compravam, que fornecia. Era um material porque ele ganhou para lá. Resumo da ópera. Ele foi demitido porque ele tinha passado material a mais para receber mais. E aquele aí, jeitinho. Daquele jeitinho que só dá confusão. Que só dá confusão. E aí, até hoje,
o Gabriel até bagunçava comigo, que ele dizia bem assim, olha, dona Nelcimara, a senhora que fez ele perder o emprego com as suas coisas de dizer, cadê o material, cadê a nota fiscal? É o material. É porque as pessoas não entendem mais a responsabilidade, qualquer coisa que acontecer ali, na hora que as pessoas que forem receber a obra forem ver que não é o piso que eles pediram, eles vão atrás de você. Sim. Você que é a responsável. Então tem que ter realmente ali essa cobrança, tem que ser chata realmente. A gente tem que ser, né, chata nesse sentido. Nesse sentido. Não tem como, e aí né? ele ficava, né, que ele falou bem assim, ele foi demitido por causa da senhora. Levou essa culpa, E eu falei né? bem assim, não, eu não mandei vir material errado, eu não pedi para fazer algo que não era, que eu falei bem assim, que não estava lá no planejamento. Isso só acontece quando a gente está na obra, né? É. Então, a gente já conhece a engenheira civil Nelcimara, né? Agora ela tem um outro lado, e eu quero saber um pouquinho do que você faz fora da obra. Quem é a Nelcimara fora da obra? Aquela que a gente vê ali pelo Instagram, que tem uma vivência bem diferente do que a gente está conversando aqui. Então, eu fora da obra, eu sou a Nelcimara atleta. Eu gosto muito de esporte, né? E eu tenho essa vivência desde criança, né? Como eu já citei aqui falando para vocês, eu sou do interior. Então, eu cresci ali num ambiente de jogando futebol com os meus tios, com meus primos, com as vizinhas dos outros sítios ali, jogando ali entre família, entre parentes, entre vizinhos ali dos outros sítios, jogando futebol. E aí, isso já foi enraizando em mim no colégio, eu participava dos jogos, eu era uma das atletas do time, virei capitã dos times, e aí fui crescendo com isso, né? Inclusive, eu estava comentando com você, que eu entrei na faculdade e a primeira coisa que eu fiz, eu montei um time de engenharia. Você acha que essa sua questão de ser capitã de time lhe ajuda na parte da engenharia? Ajuda. Bastante, é que a gente já né? tem aquele espírito de liderança. Por mais que eu falei que eu não era minha pretensão entrar na engenharia, mas eu já, desde criança, eu sempre tive esse espírito de liderança. De entrar e meter a cara, não tem? Bora fazer. Bora resolver? Bora resolver. E isso vai... E nós engenheiros, eu sempre falo que nós engenheiros, a gente tá ali para resolver o problema. Sim. Para achar a solução. E aí, unindo o último ao agradável. Então, a gente acha que não, mas a parte atleta não tem nada a ver com a engenharia. Tem sim. Sim. Porque eu sempre tive já esse... Vamos fazer? Eu sempre meti minha cara lá. Eu até falo assim, eu dou minha cara a tapas. Então, eu sempre meti minha cara lá para fazer. Não tem, vamos fazer. Inclusive, eu idealizei eu sempre falo que era um projeto de vida que eu jogava com as meninas da OAB, tá? A OAB tem um time feminino, aliás, ela tem, acho que 2 times ou 3 times femininos. E eu era convidada pelas meninas para jogar. Então, eu ia lá pro clube da OAB, jogar com elas, e joguei alguns campeonatos, os que eu podia, né, o que dava. Aí eu falei, por que não nós engenheiras não ter um time de mulheres engenheiras? Aí fui, apresentei esse projeto. Até então, o presidente era o Afonso Lins. E aí eu cheguei com ele, falei para ele, eu queria montar um time feminino de engenheiras mulher. E aí ele apoiou esse projeto. E a gente montou um time com engenheiras. Eu saí procurando as meninas que haviam jogado comigo na faculdade, né? Que eram de outras engenharias, não apenas só civil, tá? Engenharia ambiental, elétrica, mecatrônica, mecânica. Eu saí procurando, caçando as meninas. E as que tinham feito comigo, né? Na faculdade, que tinham jogado comigo. A gente jogou os anos que eu fiz faculdade, a gente levou os títulos para Newton Lins, que legal. Engenheiras. E aí eu saí procurando elas e outras meninas e anunciei isso no meu Instagram, né? Que eu queria saber onde tinha engenheiras que queriam jogar. E foi assim que eu conheci várias outras engenheiras. E aí eu idealizou e hoje tem um time chamado Atletas de Engenharia. Ainda tá ativa. Ainda tá... Terça-feira passada eu fui lá com elas, fazia tempo, porque o último campeonato que a gente jogou juntas, que foi o campeonato da OAB,
Inclusive, foi um campeonato muito bem organizado, que teve outras, não só o CREA Amazonas, né, que a gente representava as engenheiras, mas assim como teve o time feminino da Polícia Militar, para quem não sabe, tem um time feminino Que da legal. Polícia. Tem um time do Exército também, que era as Guerreiras de Selva, time da Defensoria Pública também, então eram várias, acho que é da Guardas Municipais, que é o SENSEG. Então, assim, eu conheci várias outras, porque eu, né, sou uma pessoa que, tipo assim, bora ele jogar, eu tô dentro. Já digo que sim. E aí acaba também que é um network Sim, bastante. muito grande. Então, eu conhecia, são mulheres incríveis também, empoderadas, têm o seu trabalho, então você troca ali, tanto na parte de saúde esportiva ali, quanto na parte também profissional. Sim, a gente vê, eu vejo no seu perfil, você é muito ativa nessa questão de esporte, de saúde. Como que você consegue ali lidar com as duas, tanto com a engenheira civil e com a atleta ali? Como que é essa interação? É porque, assim, a minha parte atleta, eu sempre falo que a minha terapia. Então, é um escape. É o meu escape, eu amo fazer aquilo, entendeu? Então, eu sinto livre, ficar zen, e aí me deixa zen já para trabalhar também e ficar de boa na engenharia. Porque, querendo ou não, a gente enfrenta muita diversidade na engenharia, então... E eu estava como comentando, tem aquele certo... A engenharia ainda é muito conservadora, ainda é ainda masculinizada, e tem aquele meio que certo preconceitozinho ainda. Era esse ponto que eu ia chegar. E eu tenho ainda essa carga de ter esse preconceito. Eu sei, chega as coisas para mim, mas isso não me afeta, sabe? Sim. Eu acho que é algo para mim ainda evoluir ainda mais. E assim... Dá para conciliar. Nós mulheres, a gente faz 1001 coisa. Fazemos mesmo, é verdade. Então, a gente consegue conciliar. Então, eu concilio a Nelcimara engenheira, que às vezes não mostro muito no meu Instagram, mas, gente, eu sou engenheira, tá? Não mostro muito, mas eu mostro mais a minha vivência ali em esporte. Mas a gente consegue porque... Acho que você tem que ter os seus hobbies. Sim. E ter os seus hobbies, isso não te faz menor... na tua área profissional, não. Até porque a gente sabe, quem trabalha, eu particularmente trabalho em outra área da engenharia, que é a diagnóstica, né? Mas a gente sabe que quem trabalha com obra tem uma carga de estresse muito alto, né? É muito legal você colocar isso como um refúgio, porque é uma responsabilidade, a gente chama muita dor de cabeça, todo dia praticamente é um problema. E parece assim que quando você está tocando uma obra, você não sai ali, né? A obra, ela vive em você da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Exatamente. É todo o tempo ali todo aquela tempo, tensão, né? Pensando que tu tem que entregar no prazo. E hoje, uma grande dificuldade que a gente tem hoje aqui, no Amazonas, eu acho que em todos os lugares do Brasil, mão de obra boa. É pessoas comprometidas realmente com o seu serviço, entendeu? Nós estamos com muito problema. Muito. Às vezes eu faço reunião, eu não gosto de ficar fazendo reunião falando, se tu é pedreiro, tu sabe qual é a tua função. Sim. Se tu é carpinteiro, tu sabe qual é a tua função. Aí eu tenho que estar lá dizendo, eu acho até que é chato para a pessoa estar dizendo, não, tu vai ter que pregar 3 pregas aqui, não, tu vai ter que chegar pro ferreiro e eu quero que tu coloque a bitola no número, eu não vou, entendeu? Porque a pessoa sabe, eu acho que é até chato eu estar lá dando pitaco no trabalho da pessoa, né? E aí eu sempre tenho que fazer reunião por conta disso. Que eu chego, a pessoa tá ociosa, que eu ando, eu boto minha mãozinha bem assim e saio andando pela obra, só observando, né? Chegou general. Aí a pessoa tá lá. E para eles isso é bom, né? Se for a diária, para eles, quanto melhor mais ainda, tempo né? demorar, para eles melhor ainda. Só que eu, como engenheira, eu tenho um prazo de obra para entregar. O cliente quer o serviço dele pronto naquele prazo. E hoje, ainda mais que as obras estão cada vez mais rápidas, as pessoas querem cada vez mais rápido, né? Que seja entregue. Que seja mais entregue, entendeu? Porque... hoje, com a tecnologia, aí a pessoa planeja, ela vai lá no chat e diz bem assim, chat, cria aqui para mim, eu quero essa obra desse jeito. E aí ela já tem uma noçãozinha, né? Pelo menos, olha, eu sou curiosa para tudo. Tudo mesmo, gente. Eu sou curiosa tanto para os esportes, eu vou pesquisar. Ontem a minha personal, ela colocou, já entrando lá, ela colocou um exercício diferente.
Não sabia não o nome, mas fui lá pesquisar para entender por que ela tinha colocado aquele exercício para mim saber o que eu estava fazendo. E eu sempre falo isso, eu não vou chegar com a pessoa falando algo se eu não souber, sendo leiga. Eu preciso ter embasamento para poder questionar ela. Sim, verdade. Então eu preciso chegar com ela tendo embasamento, sabendo pelo menos um pouco daquele assunto para poder questionar ela. É verdade. E aí a gente vai ali, então na obra a gente tem muito esse problema, porque para eles aí eles enrolam realmente, sabe? Então é muita dor de cabeça. Na segunda-feira, então, muito estresse. Eles não vêm trabalhar. É verdade. Aí tu programou algo na tua segunda-feira, vai ser concluído esse serviço, vou dar ênfase nesse serviço para concluir ele logo. Aí falta 4, 5 falta realmente. Segunda realmente. Na segunda eles não vêm. Eu faltei coisa. Por mais que atestado. Por mais que tu dê advertência, eles faltam. Não tem isso, porque eu chego, eu falo bem assim, eu vou te dar uma advertência. Eu falei, a autoridade maior dentro da obra sou eu. Vou te dar uma advertência. Eles não. Minha patroa. Não sei o quê. É bem assim. É desse jeito. Minha patroa não deu pra mim vir, não sei o quê. Adoeci, o filho adoeceu, não sei quem adoeceu, não sei quem morreu. Morre muita gente, né, na segunda-feira. Na segunda-feira. E na sexta eles já estão com aquela coisa de acabar ali, porque geralmente, por exemplo, a gente estava concluindo uma obra no Alphaville, uma obra particular. E aí a gente também, ali a gente tem um grande problema de entrada de material por conta do condomínio, né, as regras do condomínio. E aí essas regras do condomínio também não pode fazer barulho depois das 17. Então tu não pode trabalhar, tu não pode estender 1 hora ali, fazer 1 hora extra, tu não pode. E aí também nos sábados também não pode trabalhar. Então tu tem que ser ali sucinto ali do teu cronograma de obra para terminar. Muito certinho. Então tem tudo isso ali que tu tem que estar levando. E aí a tua cabeça fica meio perturbada da zona. Aí que eu mesmo. Falo bem assim, aí eu olho assim, eu digo, vou vestir minha roupinha de academia, eu vou correr, vou fazer futebol, eu vou fazer vôlei, vou fazer Muay Thai, eu faço luta. Quando eu tô muito... Agora que eu quebrei meu dedinho, né? Que o público sabe aí que me acompanha, quebrei o dedinho. Agora eu quebrei o dedinho numa coisa muito assim, sabe? Nada a ver, que foi jogando uma queimada com as meninas do condomínio Marina Rio Belo. E aí, assim, para extravasar mesmo, tirar, eu fico zen. Que legal, nosso papo foi maravilhoso. Nós estamos no final. Eu queria que você deixasse alguma mensagem, o que você quer dizer para o público que está nos assistindo, para o seu público. Assim... Para as meninas, como eu falei, né? Que eu tenho o meu grande sonho ainda de um dia poder fazer um projeto voltado para as meninas, para o interior. Para meninas como eu que sonharam, não desistam do seu sonho. Se seus pais não têm condições, mas eu sei que eles dão o melhor. Hoje eu sinto que eu fiz as coisas pelo meu pai, pela minha mãe, que eu sou grata a eles. Eu vou chorar porque eu queria hoje que meu pai estivesse vivo, para ele ver a filha que eu me tornei. E que eu sinto muita falta dele. Mas não desistam do sonho de vocês, por mais que os pais de vocês não possam dar. Vão em busca, porque a gente não pode se acomodar. O nosso horizonte ele é gigantesco. E vocês podem conhecer cada lugarzinho desse horizonte. Muito bom. Gostaria de agradecer a sua participação. Foi um papo maravilhoso. E pedir para você, nosso telespectador, para nos seguir. Não esqueça de nos seguir no Portal Castelo, no YouTube. Curtam, comentam, nos sigam. Que é para o YouTube poder ali, né, tá passando para mais gente esse conhecimento. Gente, muito obrigada. Lembrando que nós estamos no Portal Castelo, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Funtosa e Alex Adam.